noite, irmãos. Graça e paz. Estamos felizes de estar aqui hoje na casa do Senhor para adorá-lo. Gostaria de pedir aos irmãos para se colocarem de pé nesse momento. Nós vamos orar, iniciando esse culto, oferecendo ele ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente aqui e nós já podemos sentir, Senhor Deus, a sua presença, Pai, nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós desejamos fazer isso essa noite, Pai. Então, Senhor Deus, ser com cada um dos irmãos que aqui estão. Nós desejamos, Senhor Deus, te adorar. Desejamos, Senhor Deus, oferecer nosso louvor, porque Tu és digno, Pai. Tu és merecedor. Não há outro Deus além de Ti. O Senhor é um Deus santo, 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 Pai. Como o Senhor não há outro Deus. Nós reconhecemos isso. Por isso nós adoramos. Por isso nós prestamos culto a Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra do Senhor, irmãos, em Colossenses, capítulo 1, nos versos aqui 15 e 16, a palavra do Senhor diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nós vemos aqui, irmãos, um Deus todo-poderoso. Ele criou todas as coisas, todos os poderes, todas as autoridades. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Amém? Jó, no capítulo 12, versículo 10, ele pode declarar algo muito especial. Ele diz: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. É a consciência, irmãos, de que o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus grande. Mas talvez você diga: pastor, esse Deus é grande, mas está longe. E eu quero dizer para você, esse Deus é grande, está perto. Está perto de todos aqueles que o invocam, todos aqueles que o adoram. O Senhor se faz presente aqui, irmãos. Portanto, nós podemos sim adorá-lo, nós podemos ouvi-lo, nós podemos falar com Ele. O Senhor está aqui. Você crê nisso? Isso não é clichê, não é frase pronta. Deus se faz presente neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando e exaltando o nome desse Deus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Espero que você esteja motivado e motivada a estar aqui para louvar o Senhor, para unir a sua voz em canto. Essa é uma das maneiras mais bonitas que a gente expressa a nossa unidade no nome de Jesus Cristo. Por isso eu convido você a se colocar de pé e vamos cantar ao Senhor. Vamos em forma de canto. Amém. A majestade de Jesus, ela é um tanto quanto estranha se a gente compará-la com os padrões humanos. De modo muito irônico, os evangelhos colocam para nós que no relato da crucificação, colocaram uma placa na cruz de Cristo, o Rei dos Judeus. A grande ironia é que Ele é o Rei dos Judeus. Colocaram nele uma coroa de espinhos. E a ironia é que essa coroa de fato é de um rei. A estranheza para nós é que essa majestade ela é manifesta por meio da dor. Essa coroação ela é estabelecida por meio de sangue. Só que a promessa que nós temos é que o Jesus que veio fraco, humilde, desprovido de qualquer tipo de poder aos nossos padrões, Ele voltará em glória e majestade para se manifestar de uma vez por todas em nosso meio e assim reinar como nós acabamos de cantar. Essa canção é uma canção nova, simples, mas que ela nos ajuda a lembrar da majestade do nosso Salvador.
no céu não há em toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto as mãos, abro o coração, reconheço que tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Vamos mais uma vez. Não há no céu, não há em toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto as mãos, abro o coração, reconheço que tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo, eu me entrego a ti. Majestoso, majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu amor. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Amém. Que a nossa consciência nunca se esqueça de que nada é maior do que o amor do nosso Deus por nós. Amém? Amém. Você pode tomar o seu lugar e se assentar.
Irmãos, quero passar aqui alguns recados importantes para a igreja. A partir do próximo domingo pela manhã, nós teremos aqui na nossa igreja a classe de integração, né? Então, talvez você pergunte, o que é isso, pastor? Que classe é essa? Classe de integração é uma classe para as pessoas que querem, de alguma maneira, compreender melhor as doutrinas, né, que nós professamos, querem entender melhor como essa igreja professa essas doutrinas. Pessoas que estão vindo de outras igrejas para a Igreja Batista, estão querendo se tornar membro aqui, conhecer. Então, essa classe é para você. E essa classe também é para aqueles que desejam se batizar, né? Ou têm algum interesse nesse sentido. Então, pastor, eu vou fazer essa classe, eu sou obrigado a virar membro? Não, não é obrigado. Vou fazer essa classe, sou obrigado a batizar? Também não. Essa classe é para que você tenha esse conhecimento, para que você entenda, né? Talvez no meio do estudo você vai perceber que você precisa se batizar, que você realmente precisa fazer parte dessa igreja como membro. Então você vai ser convidado a isso, tá bom? Então essa classe vai começar a partir do domingo que vem. Eu serei esse professor, né? Nesse momento eu serei esse professor, e vai funcionar no horário da escola dominical, no horário das aulas, tá bom? Então os irmãos aí que querem participar, vários irmãos já me procuraram, várias pessoas. Então esteja aqui no próximo domingo, às 9 horas começa o nosso culto, né? Depois às 10 horas encerramos o culto e iniciamos o período das aulas. E aí você pode participar dessa classe de integração, caso você tenha esse interesse. Também quero avisar aos irmãos que no dia 11 de junho, nós teremos aqui em nossa igreja um encontro de casais. Cadê os casais aqui da igreja? Amém? Os irmãos estão animados, né? Amém? Aí, muito bem. Muito bem. Então, quem estará na direção desse encontro vai ser o nosso irmão Ivanildo e a irmã Cris, né? Estarão dirigindo a esse encontro. Mas a ideia desse encontro é atender, que participe desse encontro casais casados, tá certo? Então, esse é o objetivo. Você pode convidar casais que não são da igreja para vir nesse encontro. Estará aberto a esses casais, amigos, visitantes. O pastor que trará essa palavra aqui nesse encontro será o pastor Paulo Geraldo. Ele é lá da PIB de Pinheiros, uma pessoa muito capaz, trabalha na área de casais, psicólogo, né? E está aí já há muitos anos trabalhando nessa área. E ele ficou muito feliz pelo convite e falou, pastor, conte comigo, eu vou estar lá, né? Vai ser um prazer falar aos casais da Igreja Batista de Vila Moraes. Então reserve na sua agenda, sábado, 11 de junho, teremos esse encontro de casais. Depois vamos fazer os flyers, os vídeos de divulgação, tudo para que você possa mandar aí para os seus amigos e conhecidos, tá certo? São esses os avisos. E também, mais um aviso importante, os irmãos sabem que por conta da pandemia, a igreja esteve aí fechada, né, em vários horários de culto, né? E um deles foi o culto de quarta-feira. Mas nós retornaremos, passamos aí com os irmãos uma pesquisa, né? E 96% da Igreja Batista de Vila Moraes é favorável que retorne esse culto de quarta-feira. Esse culto acontecerá das 8 às 9 da noite, terá duração de 1 hora, então é um culto rápido, mas é um culto que será produzido, feito com todo carinho, com o objetivo de atender aos irmãos, mas será um culto de oração, tá certo, irmãos? Então, o foco desse culto de quarta-feira será culto de oração. Pastor, terá música? Terá. Terá a palavra? Terá. Mas o foco será culto de oração. Então, a partir do dia 1º de junho, primeira quarta-feira do mês de junho, já se programe para estar presente aí no culto de quarta-feira, culto de oração, tá certo? Deus abençoe, irmãos. Quero chamar o irmão Ivan. Amém. Amém. As crianças podem subir nesse momento. E eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Gênesis, capítulo 4. A mensagem que traremos hoje tem o seguinte título: A adoração que agrada a Deus. A adoração que agrada a Deus. E Gênesis 4 nos fala de duas ofertas que foram oferecidas. Uma por Caim e outra por Abel.
Talvez você já conheça esse texto, é bem conhecido, né, da palavra. Mas eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, para que juntos, em reverência, possamos ler a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 4, leremos a partir do verso 1 até o verso 12. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. E voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai amado, nós agradecemos pela sua palavra. Queremos ouvir e compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Quando nós olhamos para essa história de Caim e Abel, logo é algo que nos intriga, né? Podemos ficar intrigados aqui, porque nós vamos observar que essa é a família do primeiro casal da Bíblia, né? A família de Adão e Eva. A Bíblia diz que, aqui no versículo 1, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Eva e Adão haviam sido expulsos do paraíso, porque eles haviam desobedecido a Deus. E o texto diz que, no versículo 1, se você observar bem, diz assim: disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Talvez em outras versões você leria, né? Você conseguiria ler assim: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. É isso que outras versões trazem desse versículo, essa parte do versículo 1. Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. É interessante que quando você olha o termo Caim na Bíblia, esse termo Quiná, do hebraico, ele quer dizer adquirido. Caim significa adquirido. Esse é o significado do nome Caim. Interessante. E ela diz que adquiriu esse filho homem com o auxílio do Senhor. É o que diz aí o versículo 1. E é interessante, irmãos, porque havia uma promessa lá em Gênesis, se você observar um pouquinho, voltando aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 15, havia uma promessa dizendo o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sobre a descendência da mulher, havia uma promessa que esta lhe feriria a cabeça da serpente. E a serpente aqui, ela representa o diabo, de fato. E podemos também aqui entender que Eva
estava sofrendo e esperando também a redenção dos problemas que ela havia adquirido por causa do pecado. Lembrando que ela havia sido expulsa, ela e Adão, da presença de Deus. Então, quando nasce Caim, é muito provável que Eva visse em Caim a esperança da sua redenção. Por isso o nome que ela dá a Caim, adquirido. E é fato que Eva tinha razão, era da sua descendência que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, mas não de imediato, em Caim, porque Caim, como nós já sabemos, ele se torna um assassino e um amaldiçoado pelo próprio Deus. Então, a redenção viria da descendência de Eva, e nós sabemos que esse Redentor é o próprio Cristo, é Jesus, mas não era Caim ainda. Então, o texto diz, versículo 2, que ela volta a dar à luz. E dessa vez, ela chama esse filho Abel. E Abel, quando nós entendemos o que significa, lá no hebraico, o termo, e o que significa o nome Abel, significa sopro, passageiro. É muito provável que Eva, já depois de ter tido Caim, percebeu que não era imediata a redenção, a solução para o pecado dela e de Adão. Então, talvez até de uma maneira, posso dizer usar esse seguinte termo, talvez até de uma maneira sem esperanças, ela vai dar o nome ao seu filho Abel. Sopro, passageiro. O fato, irmãos, é que Abel torna-se pastor de ovelhas. Caim, a Bíblia diz que se torna agricultor. E talvez você fale assim, pastor, eu já ouvi o pastor falando aqui que os pastores, eles lá na Bíblia, nos tempos bíblicos, eles eram malquistos, não é? Eles tinham menor importância em relação às outras profissões, mas aqui não havia nenhuma diferenciação ainda. É certo que não havia nenhuma diferenciação. Basta nós lembrarmos de Davi, né? Davi foi o último dos filhos lembrado pelo seu pai, quando o profeta Samuel vai à casa dele. Eu tenho mais um pastor. Nesse caso, não havia essa diferenciação de importância entre as profissões. Mas o fato é que, no versículo 3, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Há aqui uma diferença entre as ofertas. Caim traz aquilo que ele faz, ele é um agricultor. Ele traz o resultado do seu trabalho com as plantas, né? Com as ervas, mas nós vemos Abel trazendo o resultado daquilo que ele fazia. Ele traz ali as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor, diz o texto, aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. É interessante porque você vai olhar o texto bíblico, né? E é um texto muito rico, fantástico, quando a gente vai olhar os detalhes do texto, e você precisa entender e perceber que isso aqui está sendo escrito por judeus. E os judeus, ao lerem isso, facilmente eles conseguem ver o problema aqui. O problema é que não há sangue na oferta de Caim. Caim oferece uma oferta fruto das ervas, do campo, mas não há sangue envolvido. E os judeus sabiam que a oferta que agradava ao Senhor, na maioria das vezes, envolvia um sacrifício de sangue. Então os judeus, ao lerem esse texto, talvez, muito provavelmente, eles olhassem aqui e diziam, tá claro, o problema aqui entre uma oferta e outra. Uma oferta é dos frutos da terra, e outra oferta envolvia sangue. A oferta que Deus aceita é a que envolve sangue. Mas ainda, nesse período, irmãos, nós não temos as leis que envolvem o sacrifício. Então é certo também que você inferir isso e olhar dessa maneira, você talvez esteja sendo parcial ao texto, você esteja fazendo uma conclusão precipitada.
Não há como dizer aqui que havia ainda essa lei, essa instrução sobre sacrifícios rituais que envolvessem sangue no altar. Então, você vai dizer, pastor, o que acontece? Porque Deus rejeita a oferta de um e aceita a oferta de outro. E aí está o título da mensagem dessa noite. A adoração que agrada a Deus. É sobre isso, irmãos, que nós desejamos falar essa noite. Da adoração que Deus aceita. Porque talvez você possa dizer, pastor, eu vim para adorar ao Senhor. Eu estou oferecendo ao Senhor um louvor, eu estou oferecendo adoração. Será que a minha adoração é aceita por Deus? Será que o que eu estou oferecendo ao Senhor pode ser considerado uma adoração aceitável? Então é essa pergunta que eu trago aos irmãos nessa noite. A sua adoração, meu irmão, é uma adoração que tem sido aceita por Deus? O que será que pode fazer com que as nossas adorações sejam de fato aceitas? Talvez, se você esteve aqui pela manhã, nossos cultos pela manhã ainda não estão sendo transmitidos. Mas os irmãos que estavam aqui pela manhã ouviram uma ministração aqui justamente sobre esse tema, adoração, né? E nós estamos enfatizando aqui essa noite uma continuidade sobre esse tema, adoração também. O fato é que ninguém gosta de ser rejeitado. O fato, irmãos, é que é muito ruim ser rejeitado. Ninguém gosta, mesmo num jogo de futebol, né? Quando você não é escolhido, né? Os meninos sabem disso, né? Você lá na escola, quem já não passou por isso, né? Você lá na escola querendo jogar futebol, todo mundo escolhe o time e você fica de fora. Puxa, eu fiquei de fora. É muito ruim não ser escolhido, não é? Mas nós desejamos, sim, gostamos de ser escolhidos. E é por isso que a palavra do Senhor nos mostra aqui, Deus olhando, né, aqui para a adoração de Caim e a adoração de Abel. Essas duas adorações aqui, elas são colocadas em xeque, elas são analisadas por Deus, porque Deus está observando. O nosso Deus, irmãos, Ele é chato nesse sentido, porque Ele espera uma adoração que seja agradável a Ele. Não são todas as adorações que o agradam, e nós precisamos estar atentos a isso. Em primeiro lugar, para que nós possamos aqui, então, perceber algo na nossa adoração e possamos olhar para a nossa adoração, uma adoração aceitável a Deus, precisamos olhar para o texto bíblico. Eu quero convidar você, dizendo aqui o versículo 4, observe o que diz o versículo 4. Diz assim, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado, que diz aí? Opa, não diz que o Senhor aceitou com agrado a oferta. Em primeiro lugar, o texto diz que o Senhor aceitou com agrado Abel. E se você observar mais ainda, no versículo 5, diz assim, mas não aceitou Caim. Em primeiro lugar, irmãos, Deus não está olhando para a qualidade da nossa oferta, mas Deus está olhando para a qualidade do ofertante. Deus não está olhando para a qualidade da nossa adoração, mas Deus está olhando para o adorador. Deus não olha para o que você apresenta em primeiro lugar, mas Ele olha para você. Então, Deus se agrada quando a nossa adoração, irmãos, em primeiro lugar, ela é precisa. Deus olha, em primeiro lugar, para Adão, para Abel, e Deus olha, em primeiro lugar, para Caim. Isso nos faz pensar, irmãos. Há muitas pessoas que dizem assim, ai, como eu gosto de pensar em Deus como um papai. Ai, eu tenho um paizinho, né? Amém por isso, porque Deus é pai. Amém. Como eu gosto de pensar num Deus que aceita as pessoas,
Porque Deus não é acusador. Como eu gosto de imaginar um Deus, e você, meu irmão, você pode imaginar Deus da maneira como você quiser. Você pode imaginar Deus da forma como você desejar. Mas o fato é que a maneira como você imagina Deus, a maneira como você o vê, não o define. Porque Deus é Deus, independente de como você o imagine. Há pessoas até que têm uma visão distorcida de Deus. Uma vez eu ouvi uma ilustração, que é muito intrigante, de um pai que batia no seu filho e dizia: o papai, te bate porque te ama. E essa criança sempre ouvia isso. Toda vez que o pai ia bater nessa criança, batia e dizia: o papai te bate porque te ama. Certa vez, numa classinha, essa criança estava lá ouvindo e a professora lá disse: Jesus te ama. E a criança queria sair lá da classe, correndo. Porque se Jesus me ama, Ele me bate. As nossas visões a respeito de Deus não podem definir Deus, irmãos. Elas não definem a essência, a característica, o que Deus de fato é. O fato é que a nossa adoração deve ser baseada numa verdade, do nosso conhecimento de Deus. Como que é Deus? Como que é Deus? Como que você pode conhecer Deus? Para você fazer uma verdadeira adoração, uma adoração que o agrade, ouvimos isso pela manhã. Felipe disse isso. Você precisa conhecer Deus. É impossível você oferecer uma adoração verdadeira sem conhecer Deus. Você precisa conhecer. E como que eu conheço Deus, pastor? Você quer saber como você pode conhecer Deus? Você conhece Deus aqui. É aqui o manual de conhecimento de Deus. Então você só pode conhecer Deus conhecendo a palavra de Deus. Não há outra maneira. Então, a palavra do Senhor, ela nos mostra lá em João capítulo 4, versículo 23, que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E adorar em verdade, irmãos, significa adorar a Deus tal como Ele é, verdadeiramente. Se a minha visão sobre Deus for distorcida, provavelmente a minha adoração também será. Ou seja, a minha adoração estará fadada a não ser aceita por Ele. Então, se você deseja adorar a Deus em verdade, você precisa, meu irmão, conhecer Deus. É preciso que você esteja disposto e você queira conhecer a Deus. Havia uma música antiga em que as pessoas diziam: eu quero Deus. Eu quero conhecer Deus. Quem quer conhecer Deus? Diga aleluia, amém. Eu quero conhecer Deus. Louvado seja o Senhor. Irmão, dizer aleluia, dizer amém, não é para pentecostal, não, é para nós também, viu? Amém. Eu quero conhecer mais de Deus, eu desejo conhecer e aprender dEle. Que bom, como é bom conhecer mais a Deus. Caim, como muitas pessoas hoje em dia, queria se aproximar de Deus, mas queria fazer as coisas do jeito dele. Você pode até ir para o céu, meu irmão, do jeito de Deus. Ou você poderá ir para o inferno do seu jeito. Você só pode ir, vou mudar minha frase, você só pode ir para o céu do jeito de Deus. Mas do nosso jeito, nós vamos do jeito que a gente quiser para o inferno. Não dá para mudar os preceitos de Deus, a palavra dEle. Não dá para você atualizar a Bíblia. Observe que Caim não era uma pessoa descrente, meu irmão. Ele acreditava em Deus e queria a aprovação de Deus. Mas ele queria fazer as coisas nos seus termos, não nos termos de Deus. O inferno vai estar cheio de gente religiosa, cheio de gente crente, infelizmente. Porque essas pessoas, elas se aproximam de Deus dos seus jeitos, na sua religiosidade, mas esquecem de buscar e conhecer o verdadeiro Deus. Caim não quis se aproximar de Deus por meio do sangue derramado. Ele preferiu oferecer a Deus o fruto do seu trabalho. Ele gostava do verde das plantas, mas as mãos vermelhas de sangue não eram a sua praia. E muitas vezes
nós, nos dias de hoje, também procuramos nos aproximar de Deus de um jeito fácil, de um jeito light. Muitas vezes procuramos até, pastores e igrejas que de alguma maneira falem aquilo que eu desejo ouvir, quando na verdade nós precisamos buscar ouvir aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações. Ainda que isso nos incomode, ainda que isso nos faça querer levantar da cadeira. O Senhor, irmãos, Ele deseja que nós possamos conhecê-lo tal como Ele é. E a nossa adoração precisa se basear nisso. A mensagem do Evangelho é muito clara. Ninguém pode se aproximar de Deus, ninguém pode ir a Deus se não for por meio de Jesus. Jesus disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, pastor, esse versículo é conhecido. Amém, que bom que você conhece. Mas, meu irmão, as verdades nesse versículo precisam ser enfatizadas nos dias de hoje. É um versículo tão conhecido, mas tão esquecido. Jesus, Ele é o caminho, Ele não é um caminho. Ele é a verdade, Ele não é uma verdade. Vivemos numa época de relativismos, religioso, moral, ético, até bíblico, não é? Onde as pessoas se aproximam, se apoderam da palavra de Deus para dizer aquilo que bem querem. Isso não é permitido nem aos pastores, nem àqueles que assumem o púlpito. Eu não posso me dar ao luxo de vir aqui, ler um texto bíblico e falar o que eu quero. Eu preciso ser fiel àquilo que é a palavra de Deus. E muitas vezes isso incomoda. Isso aí não é pop, não é popular, mas é assim que funciona. Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação está em Jesus. Hebreus capítulo 9, 22 diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. E mais, Efésios capítulo 1, versículo 7, depois você, na live aí, volta a live para você pegar os textos com calma. Efésios capítulo 1, 7 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, Deus olha para a qualidade do adorador. Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para nós em primeiro lugar. Como está você, eu pergunto para você essa noite, como está a sua relação com Deus? Você pode querer a paz de Deus, mas, em primeiro lugar, você precisa ter a paz com Deus. Você está em paz com Deus? Amém? Se você diz assim: pastor, eu não estou me sentindo em paz com Deus. Se você não está se sentindo em paz com Deus, certamente você há de se purificar. Certamente você há de se consertar. Certamente você há de buscar essa paz com Ele, para depois você ter a paz dele. Se você hoje pode dizer para mim assim: pastor, eu não me sinto em paz com Deus, é um bom tempo, um bom dia para você se reconciliar com Deus em nome de Jesus. Esse é o dia de você buscar essa reconciliação. Eu creio nisso. Em segundo lugar, a adoração que agrada a Deus é uma adoração autêntica. Olha que interessante, porque na sequência nós vemos aqui que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Havia um problema também aqui com a qualidade da oferta que estava sendo oferecida a Deus. Aí você vai dizer assim: pastor, eu não sei o que é. O que acontece com a qualidade da oferta? Mas você olhando um pouquinho aqui, você vai perceber algo. Versículo 5, observa aqui, Gênesis 4, 5. Diz assim: mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Olha o que Deus diz. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? O Senhor faz uma pergunta a Caim: o que aconteceu, Caim? Qual que é o problema? Você está chateado pelo quê?
E no versículo 7 nós temos a resposta. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. É fato, irmãos, que Caim sabia qual era o padrão de Deus. Caim sabia o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus. É por isso que o Senhor pergunta a Caim: Caim, você está chateado pelo qual motivo? O que aconteceu, Caim? Você não sabe como que me agrada? Você não entende a maneira certa de me agradar? Você não fez o que deveria, você não me ofertou, você não me ofereceu algo da maneira como me agrada. É certo, irmãos, que aquela não era a primeira oferta que eles ofereciam a Deus. É muito certo que eles já estavam acostumados a oferecer ao Senhor ofertas e sacrifícios. Mas naquele momento, Caim oferece algo a Deus que não é aceitável. Há um comentarista, quando você vai olhar nos comentários bíblicos aqui desse texto, há um comentarista que diz o seguinte, que é muito provável que a oferta ali que Caim prepara para oferecer ao Senhor é algo desleixado. É como se ele passasse ali, pegasse qualquer coisa e levasse para Deus. E aí você tem um Deus que olha também. Ele não olha só para o adorador, ele não olha só para nós, mas ele também olha para a qualidade daquilo que nós ofertamos a ele. Há uma palavra acerca da oferta de Abel, muito interessante, dizendo assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Há uma informação sobre a qualidade da oferta de Abel. Ou seja, não era qualquer parte que ele trouxe uma parte das primeiras crias, da parte gorda do rebanho. Quando nós olhamos a oferta de Caim, aparentemente ele pega ali qualquer coisa para oferecer ao Senhor, e isso Deus também não aceita. E isso nos faz, irmãos, pensar que nós precisamos sim buscar oferecer ao Senhor ofertas que nos custem, ofertas que sejam para nós, de fato, uma expressão clara de que nós realmente queremos agradar a Deus. O Senhor, meu irmão, sabe daquilo que você pode oferecer. O Senhor tem dado a todos nós recursos, todos nós temos recebido do Senhor recursos financeiros, como já foi dito aqui pelo nosso irmão Evanildo. Deus, Ele nos abençoa com recursos financeiros, materiais, todo tipo de recursos, físicos, né? Porque nós podemos adorar o Senhor, e a oferta principal que nós podemos oferecer ao Senhor não é nosso dinheiro, não. É a nossa própria vida. Quando eu me ofereço ao Senhor de forma sincera, com um coração agradecido, isso faz a diferença, irmão. Há pessoas que na igreja estão aqui, mas num local de oferecimento de culto e louvor a Deus, mas nesses bancos aqui saem receitas maravilhosas para depois do culto. Sobremesas gostosas saem desses bancos, enquanto o louvor é ministrado e a pregação é transmitida. Há negócios sendo fechados durante o culto. Estratégias de negócio do dia seguinte, no meu trabalho. Há até planejamentos de obras sendo feitos nas cabeças de muitos irmãos enquanto o culto acontece. Já estou pensando o que eu vou fazer depois que o culto terminar. Vou me encontrar com uma galera, vou no Habib's, vamos pedir tal comida e tal coisa. Você está oferecendo alguma coisa para Deus, meu irmão, mas isso não é adoração. Isso não é qualidade. Isso não é devoção. Isso não é o melhor que você pode oferecer ao Senhor. E Deus está observando isso. Deus olha para a qualidade da nossa oferta. Então nós precisamos sim nos atentar, não apenas em estar presente, porque Caim estava presente ali. Ele foi até lá oferecer ao Senhor algo,
Mas o fato é que o que ele ofereceu não foi aceito, porque não tinha qualidade. Irmãos, nós podemos até, quando pensamos em adoração, inferir sobre qual tipo de adoração que melhor agrada a Deus, né? Há um livro do Dr. Russell Shedd, pastor Russell Shedd, chamado Os Fundamentos da Verdadeira Adoração. E Shedd, ele elenca nesse livro pelo menos 6 expressões de adoração que as pessoas gostam e entendem que isso de fato é um culto, um louvor, uma adoração verdadeira a Deus. Eu quero mencionar aqui para os irmãos. Há um culto carismático, caracterizado por manifestações emocionais, sonoras, visíveis. As pessoas acham que a adoração consiste nisso. Se as pessoas dizem glória a Deus, aleluia, amém, então, ali tem uma verdadeira adoração. Há um outro tipo de culto, que o Shedd menciona, acho interessante, que é o culto didático, onde a mensagem, a palavra, ela é transmitida de uma maneira didática, eu compreendi claramente o texto. Então, sim, ali há um culto verdadeiro, porque a palavra foi ministrada de forma didática. Há um outro tipo ainda, o terceiro tipo de culto, que é o culto eucarístico, onde estão presentes ali a ceia do Senhor. E há pessoas que só vão na igreja quando tem ceia, porque elas querem estar em comunhão com os irmãos e participando da ceia do Senhor. Entendem a importância disso? Então, a verdadeira adoração para esses é esse tipo de culto. Há um outro tipo de culto que o Shedd menciona, que é o culto querigmático, onde a palavra é transmitida. O vocábulo grego querigma significa proclamação. Então a palavra é proclamada, alcançando pessoas que não são convertidas, e pessoas aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ali há um verdadeiro culto. Há ainda um sexto tipo, que Shedd menciona no seu livro, o culto diaconal. Segundo esse conceito, Deus é visto somente quando a igreja, em seu culto, em sua expressão de louvor e adoração, atende aos necessitados. Então, dessa vez, nós vemos aqui claramente uma expressão de culto que agrada a Deus. Afinal de contas, lá em Mateus 25, Jesus disse: vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, né? E as pessoas vão olhar no pobre, no necessitado, naquele que está ali passando por necessidades, uma expressão de louvor e adoração ao verdadeiro Deus. O fato, então, que Shedd pergunta depois, ele fala assim: todos esses modelos característicos de culto, formado por séculos de tradição, ou por modernas reações contra um formalismo herdado do passado ou importado de terras alheias, têm um fator comum: expressões de adoração como as que são mencionadas, e caracterizam a forma de cultuar, mas não medem a realidade ou o grau de espiritualidade do adorador. Ou seja, todas essas expressões são válidas, desde que o adorador esteja adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Se essas expressões de culto estiverem presentes, agradar talvez você, e você fala: puxa, eu saí de lá, né? Aquela música me emocionou, o pregador falou de uma maneira que tocou no meu coração, né? Talvez você veja expressões claras aqui de louvor e gratidão ao Senhor, que você vai falar: puxa, é isso. Mas se o adorador não estiver adorando o Senhor de forma que o agrade verdadeiramente, nenhuma dessas expressões serão cultos aceitáveis ao Senhor. O fato é que não há uma abordagem, irmãos, um tamanho único para se adorar e desenvolver uma amizade com Deus. Uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser algo que você não é. Você glorifica a Deus tentando, ser você mesmo e tentando agradar a Deus através da sua vida. Ser uma expressão de louvor e gratidão a Deus. Por fim, nós podemos adorar a Deus de uma maneira que o agrade quando a nossa adoração
ela é atenta. É interessante, irmãos, e eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo 6. Olha o que diz: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que nós encontramos aqui é uma advertência a Caim. O Senhor diz para Caim: olha, Caim, não fique furioso, você sabe o que é certo a fazer. Faça o que é correto e você será aceito. É interessante, quando a gente observa aqui também, e eu sei que eu usei muito essa palavra interessante essa noite, né? Interessante. Mas é interessante, irmãos, mesmo observar uma coisa. Ó, geralmente, quando você corrige o seu filho, nós temos a Heloísa, e de vez em quando a gente corrige ela, e é comum aos pais corrigir os filhos, fazendo uma comparação com outra criança, que estava melhor comportada do que o seu próprio filho. Olha, observe lá o comportamento daquela outra criança. Olha, ela ficou comportada, você não. Filha, você precisa se comportar. Não é assim que nós pais muitas vezes fazemos com os nossos filhos? Quando você observa a orientação de Deus a Caim, essa orientação, ela não se baseia na forma como Abel adorou. Deus não faz uma comparação. Olha, Caim, observe como foi a adoração de Abel. Olha como essa adoração me agradou e a sua não. O padrão não é Abel. O padrão não é a comparação com a outro tipo de adoração ali que agradou ao Senhor. O Senhor, de forma graciosa, Ele chega para Caim e diz: Caim, o que está acontecendo com você, Caim? Preste atenção, Caim, você sabe o que é certo a fazer, faça o certo e você vai me agradar. O padrão foi estabelecido por mim. O padrão não é o seu irmão, o padrão foi aquilo que eu já estabeleci para você, como medida a ser cumprida. Então, irmãos, quando nós pensamos no padrão de adoração que Deus estabeleceu para nós como igreja, para você como adorador, não fique fazendo comparações, não se compare com os outros. Deus não faz comparações. Deus sabe quem é você. Deus sabe das suas limitações, Deus sabe dos seus pecados, Deus sabe dos seus problemas. Deus te conhece melhor do que ninguém. Deus te conhece, Deus nos conhece, irmãos. E Ele sabe quem somos. Mas o fato é que nós precisamos aceitar a orientação de Deus. O que Deus fala a Caim não foi aceito. E o que ele faz em sequência é um completo ato de desobediência. Versículo 8, disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Havia aparentemente uma intenção de eliminar a concorrência. Não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus espera de nós. Caim entende que Abel talvez fosse um concorrente de uma adoração que aceitava a Deus. O problema não estava lá no irmão dele, o problema estava nele mesmo. Ele não aceita a orientação de Deus. Depois ele ataca Abel e o mata. Então o Senhor pergunta a Caim: onde está o seu irmão Abel? Responde ele: Senhor, não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Esse termo aqui, interessante, no hebraico, mais uma vez, interessante. Esse termo aqui do hebraico, não sou eu cuidador, ele pode ser traduzido como pastor. E é provável até que essa fala dele para Deus fosse até um trocadilho, né, com o humor negro. Porque Abel era o cuidador de ovelhas, não era? E quando o Senhor pergunta de Abel para ele, o que ele responde? Senhor, está perguntando para mim do cuidador? O cuidador é ele. Não sou eu o cuidador, não sou eu o pastor. O fato, irmãos, é que o Senhor o confronta, né? E o Senhor então diz: olha, escute, versículo 10. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra. E aqui ele recebe então a condenação. E aí você vai dizer: pastor,
Gênesis capítulo 3, vemos uma condenação, né? E uma condenação ali a Adão e Eva, por praticarem pecado contra Deus. Aqui em Gênesis capítulo 4, um capítulo depois, vemos novamente uma condenação. Só que aqui, novamente, né? Ele é expulso como seus pais foram da presença de Deus, mas ele recebe até um castigo maior, porque ele vai vaguear pela terra, e nem mesmo o trabalho dele, né, porque ele era agricultor, faria mais resultados. Deus afeta até o trabalho, a maneira como os resultados da vida dele aconteceriam. Eu quero concluir, meu irmão, minha irmã, nessa noite, dizendo que adorar, né, significa cultuar, se prostrar diante do Senhor. Quem se assenta num banco, muitas vezes aparenta ser adorador, mas não é. Nós precisamos, irmãos, buscar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, agradar o Senhor, ser um verdadeiro adorador. Você precisa buscar isso. Se fosse fácil, né, você não precisaria buscar de toda a alma, coração e entendimento, mas é um desafio mesmo. Ser um adorador que agrada o Senhor exige uma constante vigilância do coração, das intenções do nosso coração para com o nosso Deus. Aqui, nessa igreja, aqui nesse lugar, temos um povo que adora o Senhor. Um povo que é adorador de Deus. Você faz parte desse povo, meu irmão. Então, adore o Senhor. Adore no seu trabalho, adore no trânsito, adore ao levantar, ao dormir, ao caminhar. Esteja pronto a adorar o Senhor onde você estiver. Quero concluir com uma história que um pastor batista, pastor Estevam Fernandes, ele conta. Ele estava contando isso num evento chamado Pastores Discipulando Pastores, que ele estava atrasado para um compromisso e ele estava lá indo para esse compromisso e uma mulher na frente do carro lá, no trânsito, andava de forma muito vagarosa e esse pastor estava ali, é um grande homem de Deus esse pastor, estava ali andando e a mulher não saía da frente, não saía, ele tentava ir para um lado, a mulher virava o carro para um lado, e para o outro a mulher virava, e ele falava, meu Deus, essa mulher não sabe dirigir, e aí de repente ele conseguiu encostar o carro assim do lado dela e abriu o vidro. Aí quando ele foi falar, oi pastor, graça e paz pastor. Aí ele, graça e paz irmã, pastor de uma grande igreja, e ele reflete, né? Ele fala, puxa, irmãos, nós, em todo o tempo, seja no trânsito, ele parou para refletir aquilo e ele compartilhou aquilo naquele evento com os pastores. Em todo o tempo, nós precisamos estar com o nosso coração voltado a adorar o Senhor, mesmo no trânsito. Que isso seja uma verdade em nossas vidas, irmãos, que nós possamos adorar o Senhor sempre, em todo lugar, e nosso coração seja uma expressão, nossa vida seja uma expressão, nossa mente sejam expressões de adoração ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor se faz presente aqui nesse culto, nesse lugar o Senhor está, Pai. Nós podemos sentir a sua presença. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que veio à tua casa essa noite, cada irmã. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão acompanhando esse culto de forma online. Que o Senhor também possa falar, Senhor Deus, ali, onde esses irmãos estiverem, seja no trabalho, Senhor Deus, em casa. Guarda, Senhor Deus, e proteja o seu povo, Pai. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos gratos por esse culto. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que veio aqui, os nossos visitantes, Senhor. Que, Senhor Deus, continuemos a adorar o Senhor durante essa semana. Que seja uma semana de expressões de louvor e adoração a Ti, Pai. Agora, Senhor Deus, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com o seu povo aqui presente, espalhados por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça aquilo que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais